Fala galerinha, como eram as batalhas na Idade Média, destruindo mitos medievais do canal do Brasão de Armas, gente. Vocês pediram bastante pra eu trazer também, além desse vídeo do Brasão de Armas, vocês pediram pra eu trazer desses vídeos que ele faz sobre filmes e tudo mais, desmistificando aí filmes aí basicamente, né, falando como tem muitas loucuras aí em filmes, aquelas paradas bem bizarras que eu também vou poder aí conversar um pouco com vocês durante esse vídeo, tá bom? Espero que vocês dêem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe na, deixa lá, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do servidor Discord também tá aí na descrição, você vai fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia. E... enfim, cara, se vocês acham aí que guerras medievais, batalhas medievais eram como nos filmes, coisa assim, acho que vocês vão se surpreender bastante durante esse vídeo, principalmente se é a primeira vez que vocês estão vendo aqui comigo, né, cara? Acho que vai ser um vídeo assim, que vai mexer com a cabeça de vocês um pouco. Enfim, bora! Mas Coração Valente, que é um filme que eu não... é um filme que eu nunca vi, mas eu tô ligado que ele é conhecido por ter inconsistências históricas, né? Sabe que essa cena épica de uma grande batalha medieval ensina pra mim e pra você? Nada. Ok. Bora! Brasão de Armas. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. O legal de você ser um ator em um filme de história é que você pode se jogar em cima de uma lança, ser pisoteado por um cavalo, pode receber dezenas de flechas na cara. Nossa, se o diretor não quiser que você morra, você não vai morrer. Graças a Deus. Só que na vida real é o poder do protagonismo, né? indiferente. Por incrível que pareça, os guerreiros medievais valorizavam muito uma coisinha chamada vida. É porque todo mundo sabe que só tem uma, né? E mesmo para aqueles que juram que tem mais de uma, eu duvido que vai dar mole de perder a primeira. Então faz todo... Isso é muito bizarro, a galera acha que os caras saíam correndo um pra cima do outro igual maluco, né? Igual em filme mesmo, né, cara? Sem medo da morte. Os vikings eram bravos guerreiros que não temiam nada. Pô, é óbvio que o cara o cara não quer morrer, né, cara? Todo sentido acreditar que isso aqui não faz sentido nenhum. A menos que você fosse um soldado russo e seu líder fosse Stalin, geralmente você ia querer viver pra contar sua história. E pode ter certeza... eita! que se você fosse um cavaleiro na idade... parece que o Thiago Braga mostrou suas credenciais aí, né? média, você ia fazer preferências de tudo políticas. pra não morrer. Entendi, vai fugir, né? Bom filme, Monty Python. Covarde! Volte aqui em frente! É por isso que quase tudo que você achava sobre batalhas medievais pode e deve estar bem errado. Mas não tema. Ok. Agora você vai descobrir como aconteciam as batalhas Nice. medievais de verdade. Ok. E quer saber qual foi a maior batalha medieval da história? Maior batalha medieval da história? Provavelmente vai ser alguma piada, né? Mas se fosse pra enxutar uma, cara... putz, realmente não sei. Mas a que mais me marca, assim, de falar é a Azincourt. Eu sei que não é a maior batalha de todas, mas é a que pra mim tem mais a medieval. Aquela batalha, uou. Ou a batalha de Poitiers lá também, né? Do Carlos Martel contra os muçulmanos, é uma muito famosa. Tem várias batalhas famosas, né, cara? Ou a própria queda de Constantinopla, né? Mas aqui eu penso Idade Média, a batalha, assim, eu penso geralmente em Azincourt, mano. Se inscreva no Brasão de Armas que depois eu te conto. Ok. Ato 1. Arrumando Azincourt, pra quem não sabe, é uma batalha da Guerra dos 100 Anos que os arqueiros ingleses destruíram, basicamente, a cavalaria francesa, né? as coisas. Em E menor só um número, detalhe né? importante antes da gente começar. Toda vez que eu disser aqui você e cavaleiro, não significa que estou querendo dizer você mesmo. É porque você sabe muito bem que se você vivesse na Idade Média, você seria apenas um camponês ferrado. Então você ia ter o que pra arrumar antes de ir pra uma batalha? No Nada. máximo ia pegar seu machado velho todo enferrujado e pronto. Tridente, né? Igual os caras, igual em filme. Igual o filme Mas do então, Frankenstein. Começando pelo começo, guerra nada mais é do que política na sua pior forma. É porque geralmente um rei achava que tinha um bom motivo para invadir um outro reino e mesmo que ele não tivesse motivo nenhum, ele invadia a si mesmo. Até hoje é assim. Desde a queda do Império Romano até o século XIII era assim que as tretas eram organizadas. Quando uma guerra rolava, o rei convocava os seus senhores feudais, que convocavam seus cavaleiros, que convocavam os camponeses também. E se o rei ganhasse uma guerra, ele ganhava mais terras, os senhores feudais ganhavam mais terras, os cavaleiros ganhavam mais terras, e você, camponês,
Uou! morria e continuava sem terra nenhuma. Mas desse Não jeito? fique triste não, amiguinho. Em casos raros, Uou. se você lutasse muito bem e provasse que era brabo no campo de batalha, o senhor feudal poderia até te promover a cavaleiro. Nice! Só que isso ia ser mais difícil do que ganhar na loteria hoje. Então cada reino tinha mini exércitos mais ou menos treinados, dependia muito da influência daquele senhor feudal e do poder dele também sobre o seu exército. Só que no geral, os cavaleiros e os homens de armas eram muito bem treinados e levavam muito a sério o seu treinamento. Porque o cavaleiro era basicamente uma força militar de fato, né? Era um cara que vivia de ser cavaleiro, né, cara? Não é, sei lá, um cara que pegava a armadura de repente e ia batalhar, né? O cara que vivia daquilo. Afinal de contas, o seu status estava em jogo em uma batalha. E justamente derrubando esse mito velho de que cavaleiros e homens de armas eram simplesmente brutamontes sem treinamento nenhum, que eu vou recomendar um artigo excelente dos historiadores John France e Kelly DeVry no Diário de História Militar Medieval, no capítulo 6, com o título Exercícios em Armas. Lá eles provam com detalhes como os cavaleiros e os homens de armas levavam muito a sério seu treinamento, sua alimentação. Então dizer que os exércitos medievais eram mal treinados e desorganizados é simplesmente um negócio bem... Não, isso é claro que não, né, cara? Besta. Eles eram sim muito bem organizados e... O que dá pra dizer muito é que na Alta Idade Média, acho que a Alta Idade Média que foi a primeira lá mais antiga, né? Os países da Europa, eles eram meio desorganizados, né, por assim dizer. Por isso você tinha muitas batalhas, por isso dá a sensação que essas batalhas eram desorganizadas. Mas de fato, todos os exércitos sempre foram organizados ali, né, cara? É ilógico você ir pra uma guerra, uma batalha com um exército que não tem o mínimo de organização, né? Pediu pra perder. Cada um desses mini exércitos ir para o respawn. Seguiam seu senhor no campo de batalha. É por isso que com bastante frequência a gente vê brasões de armas e estandartes ele falou o nome do canal! deles nos campos de batalha. Então, de maneira geral, até o Vani. Viu? Também falei. século XIII, a liderança não era centralizada em um homem, nem no rei, mas por vários homens com seus próprios exércitos. Ato 2. Planejando o caos. Agora que você tem os homens, você precisa saber o que fazer com os homens. Para isso existe uma coisa muito importante chamada estratégia de guerra, porque nenhum líder em sã consciência ia querer ficar perdendo homens. Acho que é batalha campal, né? A galera acha que é basicamente, vamos se encontrar ali no campo, ali, meio-dia, e vamos, é até sobrar o último de pé, né, cara? A galera acha que é assim atingiu que é a o clímax da estratégia militar, adivinha só? Na Guerra dos 100 Anos. E é por isso que muitos dos nossos estudos aqui se baseiam na Guerra dos 100 Anos, porque é a grande guerra medieval, né, cara? Não tô dizendo necessariamente em tamanho, mas é aquele tempo, porque é a Idade Média, entre aspas, no seu auge, assim, né, quando se imagina, né? Os caras com as forças militares com o máximo daquilo que se podia ter na Idade Média, né? Com as armaduras de placa já gigantes, com... os caras já arco gigante, tudo era super forte já, né, cara? E depois da Guerra dos 100 Anos você já vai ter logo a queda de Constantinopla, o começo da Idade Moderna, e já vai ter a introdução da pólvora e uma mudança drástica nos exércitos, né? Então, durante a Guerra dos 100 Anos tem meio que o auge ali, né, do militarismo medieval, por assim dizer, né? Ela representou uma reviravolta política e tecnológica. Esse filme é o filme O Rei, né? Eu assisti um pouquinho dele, mas ele me parece meio, sei lá, mano, meio estranho esse filme. Que influenciou toda a Europa durante séculos. E, consequentemente, o mundo também. A nível de comparação, a Guerra dos 100 Anos está para a Europa medieval, assim como as grandes navegações estão para a Era Moderna. Inclusive, o professor... uma revolução, ele... Não sei se é exatamente uma... Eu acho que eu discordo um pouco do Thiago, cara. Eu não acho necessariamente que a Guerra dos 100 Anos seja uma revolução militar. Eu acho que ele é mais ou menos o auge, na verdade, cara. Ele é aquele auge militar, né, cara? Mas não é necessariamente como se você tivesse criado armas revolucionárias durante a Idade Média. Não é só como na Primeira Guerra Mundial, que durante a guerra se criou ali um avião. Se criou um avião, não, né? Começou a usar o avião, já tinha sido usado antes em outros momentos, eu sei. Mas se usou pra valer mesmo. Ou a invenção aí, sim, dos tanques, né, cara? Isso, sim, me parece uma revolução. Agora, na Guerra dos 100 Anos, me parece mais que é o auge, né? O ápice daqueles meios que eles tinham naquela época, não necessariamente uma grande revolução. Bom, Clifford Rogers confirma que a Guerra dos 100 Anos trouxe uma revolução militar... No meu achismo, eu discordo de você, ô Clifford Rogers. ...sem precedentes para a história mundial. E, de novo, eu vou recomendar aqui mais um artigo do professor Rogers, porque ele é simplesmente um dos maiores... Esse Rogers tá achando o quê? Que é o Capitão América, mais né, cara? premiados e especialistas na história militar medieval, inclusive dentro da Guerra dos 100 Anos. Mas então, imagina... Vani, eu saibo mais. Imagina só a quantidade de informações necessárias que era importante para o exército antes de começar a sua marcha.
acha? Onde a luta ia acontecer, qual era o poder e o tamanho do exército Vou ficar inimigo, quietinho. por onde ele chegaria, quais Cara, as... meteu umas cartas, falou, não, eu sou PhD, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né, cara? Vani, 2 pontos, reage. armas e armaduras dele, como preparar o terreno. Estrategistas, espiões, conselheiros, cavaleiros e clérigos tinham um papel fundamental para formar uma boa estratégia de batalha, mas se mesmo assim nenhum plano parecesse inteligente, não tema. Tinha sempre uma alternativa que deixava todo mundo feliz e confiante. Rendição? Era só dizer que era... Em nome de Dio. Ato 3. Agora era marchar para a batalha. Ok. Se você fosse um cavaleiro, tinha soldados e um bom plano para uma batalha, você tinha tudo para começar uma guerra com estilo. Só que antes de começar uma treta, você tinha que ir até a treta. E é aí que entra a parte mais divertida de todas. Ir para uma batalha medieval para quase como as férias do final do ano. E a família toda junto. E você imagina só que os acampamentos eram uma muvuca danada. O cavaleiro tinha um cavalo de guerra, tinha uma pessoa para cuidar do cavalo de guerra, tinha cavalos de transporte, pessoas para cuidar do cavalo de transporte, tinha escudeiros e amigos cavaleiros, pessoas para cozinhar, pessoas para armazenar comida, esposa, filho, amigos dos filhos. Será que esposa e filhos, cara? Que eu não sabia não, né? Curioso. Agora multiplica isso. Será, mano? Que doideira, né? Não deixavam... Acho que dependia da batalha, né, cara? Que nem, por exemplo, os caras estão batalhando na França e eles são franceses, certamente talvez a família estivesse perto, né? Óbvio. Agora, por exemplo, nas cruzadas, eu acho que eles não levavam a família lá pra Jerusalém, né, cara? Não tem muita lógica, né? Não é possível. E aí vem esses filmecos dizer que a Idade Média era bagunça? Era muvuca. Mas bagunça não. Mas até aí, né, o Thiago tá falando muvuca, a galera fala que é muvuca. E aí, cara, é basicamente você pensar que basicamente o exército até hoje é essa muvuca mesmo, né, cara? Tem gente que faz comida, as coisas não mudaram desse ponto, né? Continua tendo mesmas pessoas, sei lá, a pessoa que cuidava do cavalo é a pessoa que hoje em dia cuida ali do tanque, né? Faz a manutenção, ou faz a manutenção aí de um outro tipo de blindado, coisa assim, né? De uma peça de artilharia. Imagina só coordenar tudo isso sem internet, sem localização do Maps, sem grupo de WhatsApp. Mas é doideira Aperta mesmo, F né? pros medievais aí, cara. Ato Mas 4. pior que a gente para, mas os caras eram bolados mesmo, para pensar, né, que os caras tinham que organizar todo esse exército, contabilizar o número de soldados, talvez, só na mão, né, cara? Alimentação nas batalhas. O problema de Ração. ter tanta gente, tanta alegria assim Ração no é campo hoje, de né, batalha certo? é que uma hora a comida acaba. E quando a comida acaba, a alegria acaba junto. Mas não tema. Humanos sempre arrumam soluções humanas para os seus problemas, certo? Nice. Errado. Europeus saqueavam, roubavam, destruíam tudo pelo caminho. Pode perguntar a qualquer historiador aí com a blusa do Che Guevara que ele vai dizer pra você que era isso aí mesmo. Mas vamos falar a verdade, eles podiam ser mais civilizados mesmo, né? Igual eram os índiozinhos. Thiago, né, cara? Mas de fato, né, cara, era levado como se fosse espólio de guerra, né, cara? Você entrava numa vila e pilhava tudo mesmo, levava comida e ia catando tudo nas plantações, eu imagino. PR. Mas sendo assim... Ato Cara, 5. que é assim, imagina Cara, o que Brasil, ele vai né? dizer pra você que era isso aí mesmo. Mas vamos falar a verdade, eles podiam ser mais civilizados mesmo, né? Igual eram os índiozinhos BR. Ah, tá falando dos índios do Brasil mesmo. Que são tupinambás, né, cara? Mas acho que isso aí não é nenhuma... Hoje em dia, não é nenhum tabu, né? Falar que existiam índios que cometiam antropofagia. Ato 5. A batalha começa. Inclusive, essa imagem aí, se eu não me engano, é do livro Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden, que eu já recomendei várias vezes vocês lerem, que é muito legal, mano. Depois de todo esse trabalho logístico, finalmente os dois exércitos se encontram no campo de batalha e é aí que o negócio fica feio mesmo. Não tão feio assim, né? É porque o Hollywood criou uma estratégia militar medieval inovadora que não dá errado corre nunca, pra cima e é que eu isso. costumo chamar de o ataque dos cavaleiros malucos. E nessa tática, continuar vivo era a menor das preocupações deles. Mas pra gente os entender caras as saindo correndo pra estratégias, cima. primeiro a gente precisa conhecer as máquinas de guerra. Ok. Começando pela rainha de todas elas, a espada. Vários tipos Não, diferentes de espadas surgiram ao longo Cheguei a dos tá falando de séculos, armas de cerco, mas as essas mais coisas. famosas foram as espadas longas e as knightly swords, ou espadas de Thiago, cavaleiro. mas o Thiago Nil também tem um negócio com uma espada longa, né, ô Thiagão? Você gosta de uma espada longa, né, cara? Todo vídeo ele fala dessa espada longa, né, cara? Pô,
como É essa aqui. bonita mesmo, dá Essa pra foi a negar, né, espada cara? Quem mais não gosta de um espadão desse, né, cara? Ô, Thiago, não tira isso da boca, né, cara? usada Como é que durante pode, toda a cara? Idade Média, inclusive ela foi usada também na Todo Guerra vídeo dos ele 100 fala anos. dessa espada Como a gente longa, pode né, observar cara? em muitas artes retratando batalhas da época. Essa aqui, por Um beijo exemplo, pra tem você, 71 Thiago. centímetros de lâmina, 10 centímetros de empunhadura e um comprimento total de Essa 89 não é tão centímetros. longa, não. O fuller, que é esse suco aqui que deixava as espadas mais leves, pega mais ou o menos suco. 1/3 da lâmina, e ela é uma espada tipo 16 na tipologia de Oakshott, Suco é tipo a com essa base, guarda né, ô, encurvada Thiago? tipo 7 e esse pomo redondo tipo 1. Aliás, para você conhecer melhor as tipologias e a classificação das espadas Claro, medievais claro. feitas pelo especialista Ewart Oakeshott, eu vou deixar na descrição o artigo dele que é fantástico. Então estudar as espadas medievais é estudar a história também. Agora, reparou um detalhe O cara falando um bagulho mó técnico aqui e tudo mais, né, cara? E eu aqui dando risada igual criança. Eu falei pra vocês se inscreverem, eu não lembro mais, mas se eu não falei, mano, se inscrevam e deixem um like no canal que não custa nada, tá bom? De coração, né, mano? Senão, cuidado com a espada longa do Vani, hein, cara? interessante nessa peça aqui. Olha a cor dela. Não eram só as roupas que tinham E cores. não é uma katana, não, cara. É uma espada Na Idade aí, Média. é uma daquelas As armas e espadas lá do armaduras Sacro também. Império lá, E a cara. cor mais usada nos equipamentos na Idade Média era justamente esse azul bem escuro, quase Espada do preto, Guts. que era conhecido por um processo feia, químico né? que se fazia nas lâminas e no aço, chamado de bluing. Algo semelhante a uma oxidação em preto. Nesse procedimento específico, a lâmina passava por uma oxidação proposital que impedia a oxidação ruim, que era a ferrugem. Então essa coloração azul escura protegia a lâmina e impedia que ela enferrujasse com facilidade. Até as artes representam bem essa coloração, como a gente pode ver nessa famosa pintura Irado, da né, Batalha cara? de Agincourt em 1415. Ó. Mas se você é um daqueles mimizentos que acham que a arte medieval é tudo mentira, dá uma olhada nessa espada viking do século X encontrada na cidade de Bath, na Inglaterra. Nossa, que It's linda, also né, cara? preserved the black patina on the rest of the blade. That's not any type of corrosion on the original. It's actually an intentional sort of patina to make it look and shine black. A warrior on the battlefield who's waving a sword around with a silver-coloured hilt and a big black blade with writing on it, you'd be terrified. So real sort of wealth status and power. Blade? Ou seja, Ok, né? lâminas negras existiram de verdade. Caramba, cara. A espada sempre foi o maior símbolo de poder em qualquer cultura. E na Europa medieval não era Thiago, não diferente. dá, cara. Minha quinta série é mais poderosa que isso, cara. Não tem Mas jeito, não se né, cara? esqueça das Pô, cara. famosas lanças, que eram as preferidinhas dos cavaleiros. Os terríveis arcos longos e as bestas, que aliás eu fiz um comparativo muito bom aqui entre arcos papinho longos e bestas, vou esquisito, deixar né, na descrição cara? pra você. Tinha os martelos de guerra, as massas, as alabardas, e no final da Guerra dos 100 Anos tinham até canhão. Na verdade, né, cara, né, canhão, mas canhão já é uma das piedades modernas. Mas na verdade, né, cara, isso é uma parada, aí eu já não sei, né, o Thiago sabe mais do que eu, né, cara, mas pelo que eu sei um pouco mais, eu diria até da Alta Idade Média, os caras usavam mais lança até do que a espada, né, cara, a espada era mais uma parada do cavaleiro mesmo, mas as forças, assim, a infantaria, né, eu não sei se era infantaria de fato que chamava, né, mas o grande compartição, por assim dizer, do exército usava uma lança, né, cara, do que uma espada. Não sei exatamente nesse período, mas eu acho não, eu tenho certeza que tinham períodos que se usava mais a lança, né, cara. Enfim. Ou seja, não faltava coisinha pra entristecer os outros lá. E com esses brinquedinhos na mão, o caos podia finalmente começar. A formação de batalha medieval primordial era a parede de escudos. Claro, afinal de contas, a parede de escudos foi inventada pelos vikings, certo? Não. Errado. Isso é coisa de fanboy alienado. Não, isso daí eu acho que nem que... Não sei se era falado isso durante a série Vikings, mas eu acho, pô, meio... Todo mundo, tipo assim, só se fazer um exercício lógico, eu acho que todo mundo aqui já viu os romanos fazendo uma parede de escudos, né, cara? E eu acredito que tenha povos, talvez até antes deles tenham feito, né, cara? Acho que ninguém que viu Vikings pensava isso, né? Nada só, cara. Desde a Grécia Antiga com a com falange certeza. e as legiões romanas com o testudo, a parede de escudos era padrão de combate ocidental. Aliás, existem registros históricos de paredes de escudos sendo usados até na Ásia também. Então, seja com espadas ou lanças, a parede de escudos era uma favorita na Idade Média. Até que chegou isso aqui. Nossa! Cavalaria pesada loucura, passou a ser né, o cara? terror da parede de escudos. Você não podia ficar parado lá na parede de escudos não, amiguinho. Senão um trem medieval ia passar por cima de você com tudo. Então nenhuma parede É de que cada um tem seu nêmesis, né, cara? O nêmesis da parede de escudo é a cavalaria. O nêmesis da cavalaria são os arqueiros, né, cara? E o nêmesis dos arqueiros
é qualquer um chegar perto dele, basicamente. Escudos ficavam em Sei pé lá. na Não sei frente que de uma seriam cavalaria menos os pesada. arqueiros, Na não verdade, sei. nada conseguia parar na frente de uma cavalaria pesada na Idade Média, cara. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Não, mas aí é que você teria uma cavalaria mais poderosa Pra ainda, colocar né, cara? freio nessa cavalaria, Ia tá atacando, ia tá usando arco e flecha em cima da cavalaria, por isso os caras eram absurdamente, bizarramente poderosos, né, cara? Acho que mais potente que isso é se você tivesse com um elefante mesmo, né? Mas na Idade Média, não. medieval Né? descontrolada, os ingleses usaram uma coisinha chamada Idade Média europeia, óbvio. Claro. arco longo. Era uma chuva de flechas sem peno em cima dos cavaleiros e dos cavalos. Esse arco longo era uma das armas mais letais e perigosas da Idade Média. Justamente por causa deles, os franceses sofreram derrotas humilhantes contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Mas ninguém gosta de ser espetado, né? Muito menos contra a vontade. Situação no campo de batalha. Novamente, né, cara? Igual tá falado no livro do Bernard Cornwell, né, cara? Se não me engano, no livro do Cornwell, o arqueiro que se diz, né? Quando a primeira flecha tá saindo do arco do... Não, quando a primeira flecha tá caindo no inimigo, a terceira tá saindo do arco, tá ligado? Bagulho muito absurdo. Era metralhadora medieval, né, A cara? batalha ficou ainda mais tensa. E ficou pior ainda quando a cavalaria e a infantaria resolveram adotar uma nova técnica de formação conhecida como triângulo ou wedge formation em inglês. A parte pesada ficava nas extremidades do triângulo e dentro uma infantaria mais leve para dar o suporte. Essa estratégia era muito utilizada para quebrar linhas sólidas de formação, fazendo com que pelas depois a beiradas, infantaria né? leve terminasse o trabalho deixado pela cavalaria pesada. Mas essa formação em triângulo também tinha uma fraqueza. Adivinha só? O arco longo. Uma chuva de flechas era literalmente o sinal vermelho na Idade Média. Parava o trânsito de cavalos, literalmente. Mas quando todas as Bizarro, né, estratégias não davam certo, só tinha um jeito. Sair na mão mesmo. E pra lidar com essa Mas assim, né, cara, esses filmes de batalha campal, a gente sabe que é Hollywood, não tem como você fazer uma batalha medieval igual era de verdade. Os caras lá meia hora lá, parede de escudo com parede de escudo lá, tentando um acertar o outro, né, cara? O que você tem que fazer é assim mesmo, batalha um partindo pra cima do outro. Porque depois que basicamente começa ali a muvuca, vira meio muvuca mesmo, igual nos filmes, né, cara? Não é tão diferente assim também. essas Né? armaduras de placa, os armeiros resolveram criar espadas mais finas e rígidas, exatamente como essa aqui, que eram capazes de perfurar armaduras de placa. Em especial as partes mais finas das armaduras, como na barriga ou então nas costas, e essas pontas mais finas eram usadas para atingir também locais expostos das armaduras. Aliás, escolas medievais de esgrima, como do famoso Fiore dei Liberi, ensinavam exatamente técnicas sobre como os cavaleiros podiam perfurar as O armaduras Fiore tem um canal maneiro mesmo no YouTube. e lutar contra outros oponentes armadurados. Ou seja, para cada nova arma e estratégia que surgia na Idade Média, novas armas e estratégias surgiam para combatê-las. E esse, infelizmente, é o vórtice infinito da história da guerra. E naquela época, assim como hoje, quem sempre sai perdendo é a humanidade. Caraca! O que foi? Se disser que eu tô lacrando, eu vou banir do canal, hein? E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais. Até, meu amigo. Muito... Meu camarada aí pra irritar o Thiago. Muito bom vídeo, né, cara? Fantástico. Muito legal mesmo, eu dei umas risadas. Vocês sabem como eu sou besta, né, cara? Mas foi muito legal e... Acho que muita gente se surpreendeu bastante com esse vídeo, com essas partes. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que tem vários e vários vídeos aqui bem legais do Thiago que dá pra gente trazer ainda, que vai ser bem legal. E tem vídeos dele, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos aqui no Impérios AD, né, cara? Tô trazendo só do Brasão de Armas, mas tem do canal Impérios AD dele também, né, cara? Que é interessante. Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.